Quero refletir hoje com os irmãos um pouco sobre o significado da salvação em Cristo Jesus. E quero refletir em 1 João, capítulo 3, do verso 1 a 10. O significado, o sentido da entrega a Jesus Cristo, da salvação em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, vamos ler. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão à lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Pai, Tua palavra, Deus, possa trazer esclarecimento às nossas vidas nesta noite. Que os nossos corações e o nosso entendimento não fique preso, ó Pai, àquilo que queremos, mas que o Teu Espírito nos conduza àquilo que Tu queres, àquilo que é a Tua verdade, àquilo que é a Tua vontade. Ajuda-nos a compreender Tua palavra e a viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vivemos uma tensão nesse texto, que é compreender a lei e a graça. E, atualmente, a gente vive uma época da hipergraça. A gente tem muitas igrejas, teólogos, pensadores, que acham que a salvação não tem necessidade da lei. Por isso, então, acreditam, que o pecado é uma ilusão, porque todos são pecadores, e todos sendo pecadores, ninguém vai ser justo. Quer ver como que isso acontece no nosso dia a dia? Tem pessoas que acham normal, natural, uma pessoa que adulterou, continuar no adultério e continuar no ministério. E adultera uma vez, adultera duas, adultera três. É estranho isso. Quer ver outra situação? A pessoa já foi envolvida em diversos casos de delitos financeiros, lavagem de dinheiro. E as pessoas falam, não, mas ele está bem, está normal.
As pessoas acham que viver para Deus não implica mais em viver em santidade, em buscar a santidade. É lógico que nós temos um problema aí, que é o farisaísmo. O problema aqui de João, que ele está escrevendo para a igreja, é justamente esse. Se infiltrou no meio da igreja uma ideia de que enquanto você está no pecado, enquanto você está na carne, não tem jeito, você vai ser pecador e vai viver no pecado, e não tem ninguém que vai ser melhor, porque todo mundo é pecador. E João está justamente escrevendo isso, que não é assim. A lei veio para mostrar quem é o Filho de Deus, e veio para mostrar que aqueles que buscam a Deus e querem buscar a Deus, precisam viver conforme o Filho de Deus. Não quer dizer que eu e você não vamos pecar, não é isso. Nós vamos transgredir a lei. Mas o problema é continuar no pecado. Esse é que é o problema. E aí é o problema hoje, que essa hipergraça que as pessoas tanto falam hoje em dia, e que as igrejas estão vivendo assim, está a um nível assim absurdo dentro das igrejas. Essa ideia de igreja inclusiva, essa ideia de que a gente tem que tolerar todo tipo de pecado. Não, querido, nós aceitamos o pecador, mas o pecado, ele deve ser tratado. Ele deve ser tratado. Jesus disse, aquele, pois, que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Negue-se a si mesmo. Então nós precisamos mortificar a nossa carne. A transgressão à lei manifesta então se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. É um texto difícil, né, irmãos? Bom seria que a gente não tivesse esse texto na palavra de Deus, né? E a gente falasse, não, a gente passa a mão na cabeça de todo mundo. Bom seria, né? E eu quero dizer ainda mais, que essa ideia de hipergraça está manifestando para nós o quem de fato está disposto a viver como a igreja de Jesus ou sinagoga de Satanás. É duro? Sinagoga de Satanás. Essa expressão vai ser usada por João depois, vai ser usada por Pedro, vai ser usada por Paulo. E vai aparecer também no livro de Hebreus. E a ideia de sinagoga de Satanás é justamente essa. As pessoas que querem viver uma vida libertina, as pessoas que querem viver uma vida sem compromisso com santidade, as pessoas que querem viver uma vida sem compromisso com Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos entender nesta noite sobre o nosso desafio de vivermos em santidade para com Deus. Então, as expressões que nós vemos aqui nesse texto são muito claras, são muito precisas. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos essa atenção, essa reflexão sobre que tipo de igreja nós somos, que tipo de igreja nós estamos trabalhando, que tipo de igreja nós estamos investindo nossas vidas, que tipo de igreja nós queremos ser, porque nós precisamos compreender que pecado tem tratamento. E é possível vencer o pecado. Amém, igreja? Amém? Dá para você entender isso? É possível vencer o pecado. O nosso mês da família foi justamente falando sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é a graça de Deus que vem sobre nós, para que nós possamos vencer as obras da carne.
A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode se entregar a uma vida libertina. Ela precisa buscar a santidade. Pastor, mas eu tenho problema na área sexual, eu tenho problema na área financeira. Pastor, eu tenho problema nos meus pensamentos. Pastor, eu tenho problema na minha língua. Pastor, eu não consigo perdoar. Pastor, olha, eu tento a semana toda andar no caminho, mas eu erro. Quando eu pego o meu carro, eu me torno um monstro. Quando eu estou com a minha esposa, eu não consigo tratar ela bem, eu explodo com ela. Explodo com os meus filhos. Lá dentro da minha casa não é paz, é guerra, é conflito. Querido irmão, vamos acordar e vamos entender. Nós precisamos buscar ser filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém? Ser filhos de Deus. O que João está dizendo é justamente isso. Todo aquele que permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Queridos irmãos, para vencer o pecado é preciso uma decisão. Amém? Amém, igreja? Ah, pastor, não é tão simples assim. Eu sei que não é. Temos compulsões. Somos formados numa sociedade degenerada. Vivemos numa sociedade que cada vez mais está distante de Deus. Vivemos numa sociedade que nós estamos vendo drasticamente a inversão dos valores. Drasticamente. Estão subvertendo os valores. Vivemos numa sociedade onde as pessoas não querem viver o propósito de Deus. Na família, então desconstrói a família. A família agora não é mais o homem deixará a sua casa, unir-se-á a sua mulher e viverão juntos até o fim da vida. Ah, pastor, mas não deu certo, como que vai fazer e tal? Não, irmão, tem a graça de Deus. Mas o problema é que erra uma vez, erra duas, erra três, tem gente que está na 10ª. Não, vai até o fim, irmão. Vai até o fim. Não vai ter casa perfeita. Não vai ter casamento perfeito. Mas você tem o Espírito Santo para vencer. Amém, igreja? Amém? É por isso que nós somos igreja. Nós somos igreja para que aqui nós abramos a palavra de Deus e nós não vamos viver segundo o presente século, nós vamos viver segundo a palavra de Deus e nós vamos buscar viver e exercitar a palavra de Deus em nossas vidas, em nossa igreja e na família. Por isso que a igreja precisa estar unida. Por isso que nós precisamos compreender o propósito de ser igreja. Compreender o propósito do Evangelho. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu porque alguém precisava pagar o preço da transgressão. Agora, como que nós vamos viver? Vamos viver uma vida na devassidão? Vamos viver uma vida sem tentando nos corrigir? Vamos viver uma vida em que a gente não quer buscar essa presença de Deus? Olha que advertência, o verso 8, queridos irmãos. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir a obra do diabo, amém, irmão? Ele destruiu a obra do diabo sobre a sua vida, amém? Ele destruiu. E como prova disso, Ele deu o Espírito Santo dele para você viver. Então, qual é a sua opção? A sua opção é andar conforme a palavra de Deus, seguir o caminho de Cristo, andar em santidade.
Então, crente não junta, crente se casa. Amém, igreja? Amém? Crente não fica juntado, ele se casa. Ah, pastor, mas não estamos tendo condição. Não, vão tirar dos dízimos das ofertas, vão pagar, regularizar a situação, e é assim que a igreja faz. Aqui nós fazemos assim. Várias e várias vezes. Ah, pastor, mas eu quero fazer um culto. Já fizemos várias vezes, já ornamentamos a igreja, entra, vão fazer o casamento na hora do culto, que vai estar todo mundo aqui, serve de testemunho para todo mundo, está regularizando a vida. Amém, irmãos? É assim que é ser igreja. Não é a gente viver desarranjado. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que fulano ali, está dando cheque sem fundo, está passando a perna no pessoal, está envolvido com negócio de pirâmide aí, pastor, está levando um monte de gente. Como é que é esse negócio, pastor? Como que a gente vai resolver? O pastor pega o celular, irmão, tem um fulano aqui falando que você está fazendo isso, isso, isso e isso. Você está fazendo isso? É assim comigo. O que você traz para o pastor é para ser resolvido. Não é para ficar passando a mão, não. Porque a palavra de Deus diz assim. Está fazendo isso? Não, pastor, não estou. Então fala com fulano aqui. Agora, irmão, você é maledicente. Você está falando uma coisa aqui que o irmão não está fazendo. Então agora é você que a gente tem que tratar. Porque o irmão está falando que você não está fazendo. Como que é essa igreja para você? É só vir na igreja? Não, irmão. A igreja trata caráter, trata a vida. Porque a gente está aqui para ser iguais a Cristo Jesus. Amém, irmãos? E Ele foi puro, Ele foi santo, Ele foi amável. E Ele andou em santidade. Nós precisamos andar em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos falar juntos? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Eu fico muito preocupado. Eu tenho minhas compulsões, eu tenho minhas neuroses, eu tenho os meus desejos carnais. A mesma luxúria, ganância, lascívia que está sobre a sua vida, está sobre a minha. Como que a gente faz quando a gente está exposto diante das tentações e dos pecados? Irmão, não tem outro jeito, jejum e oração, amém? Jejum e oração. É colocar o joelhinho no chão, chorar diante de Deus e fazer igual o apóstolo Paulo. Senhor, eu sou um homem miserável, eu sou um homem terrível, pecador, o bem que eu quero fazer eu não estou dando conta, meu Deus. Quem me livrará? Me livra, Senhor, me ajuda, me socorre. Eu preciso dessa transformação. E queridos, Deus transforma, Deus transforma, Deus transforma poderosamente. Eu já tive sérios problemas com o alcoolismo, sérios mesmos. E Deus nos transforma, amém, irmãos? Deus nos transforma. Dá para você entender, querido irmão? Não nos amoldemos a este mundo, não nos amoldemos aos padrões deste mundo. Nós temos o Espírito Santo da promessa para vencer o pecado, para sermos filhos de Deus, para desfrutarmos do Senhor sobre nossas vidas, queridos irmãos. Olha, esse texto, ao mesmo tempo que ele é difícil, ele é maravilhoso. Olha o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Sabe como que se evidencia isso, irmãos? Arrependimento. Arrependimento. Se você pega o primeiro capítulo de 1 João, você vai perceber que João está justamente dizendo isso. Olha, vocês estão pecando, vocês estão vivendo nessa ideia aí de hipergraça, e vocês não estão se arrependendo. Esse é o problema. Mas ele disse, então se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos
purificar. Não é só perdoar, Ele perdoa, mas Ele te purifica, Ele quer te limpar. Amém, irmão? Ele quer te limpar. É igual aquela musiquinha que a gente ensina para as crianças. O sabão lava o meu rostinho, lava minhas mãozinhas, lava o meu corpinho. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Jesus quer limpar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente viva em santidade. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós precisamos viver em santidade. Irmãos, está tão triste. Está tão triste, porque tem gente que me liga quase que a semana inteira falando de pastor que peca, de irmão que peca, de situação triste, de situação de vexame, de coisas assim que são escabrosas, até de serem imaginadas. Essa semana eu fiquei estarrecido com o que eu ouvi. Eu fiquei parado e falei: Senhor Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Diz assim comigo: eu sou filho de Deus e não quero ser mais filho do diabo. Porque o filho do diabo, ele fica vivendo para a inclinação do pecado. Mas nós temos o Espírito Santo para buscar a santidade em Deus. É o nosso desafio, irmãos. É o grande desafio da igreja dessa época. E aqui, a prova está aqui, verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Aqui está, irmãos. A prova, ela tem a ver com o seu relacionamento vertical com Deus e do seu relacionamento horizontal com seu irmão. A prova está aí. A prova está aí. Tem gente que pensa em pecado só na área sexual, não é verdade? Mas, irmão, mentir é pecado. Brigar com o cara no trânsito é pecado. Descontrole financeiro é pecado. Porque se você descontrola financeiramente, você não dá o dízimo, você não ajuda na obra do Senhor. Missionários vão deixar de ser assistidos. Dá para você entender? Pecado. Como que a gente lida com isso, então? A solução está lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Eu creio na graça, mas eu entendo que para existir a graça precisa da lei. Então o Evangelho para mim não é só a hipergraça, não. O Evangelho para mim é a compreensão. Essa graça se derramou porque existe uma lei que foi quebrada. E quem quebrou a lei? Eu quebrei a lei. Eu sou o pecador. Eu sei a luta que eu tenho que enfrentar para permanecer firme no Evangelho, para permanecer firme no meu casamento, para permanecer firme como filho de Deus, para permanecer firme como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Alguns anos atrás tinha um irmão aqui na igreja que falou assim: pastor, vamos colocar uma faixa só para a gente experimentar, noite de milagres e libertação. Eu falei: tem dia que dá vontade, irmão, tem dia que dá vontade. Tem dia que dá vontade, porque os crentes andam com muita preguiça, com apatia espiritual. Você ora pela sua igreja, irmão? Você tem compromisso com o Senhor? Ter compromisso com o Senhor é ter compromisso com a sua igreja. Não é só vir quando você quer. Não é só contribuir quando você quer. Não, não é isso não. É o seu compromisso com Deus. Se a obra do Senhor dependesse da sua vida, ela iria avançar ou ela iria morrer? Se dependesse de você, único e exclusivamente de você, a obra do Senhor iria avançar ou iria acabar? Acho que, não sei se você assistiu aquele filme do Denzel Washington, O Livro de Eli. Quantos aqui assistiram esse filme? Se você não assistiu, você tem que assistir. Aquele filme, para mim,
Para mim era O Nome da Rosa. Para mim o melhor filme que eu já assisti era O Nome da Rosa. Mas depois que eu assisti o livro de Eli, eu já assisti, só para vocês terem ideia, 6 vezes. Às vezes eu acordo de madrugada só para assistir o livro de Eli. Quando eu estou meio desanimado, eu vou lá e vou assistir o livro de Eli. Porque o livro de Eli, qual que é? É a Bíblia. E todo mundo do lado dele esqueceu da Bíblia. E tem um cara lá ganancioso, que quer a Bíblia para quê? Para explorar as pessoas, para destruir a vida das pessoas, para escravizar as pessoas. E ele fala, eu não vou dar o livro para ele. E ele, ao ponto de até mesmo quase morrer, ele continua o seu caminho, porque ele sabia que ele tinha uma missão de levar o livro até o final. Aí quando você chega lá no final, você abre o livro está em branco, está em braille, e ele era cego, e olha que coisa fantástica essa analogia desse filme, ele era cego, num mundo onde as pessoas viam, enxergavam, mas não viam nada, porque ele sabia que os olhos que nós temos para ver são os olhos espirituais, são os olhos que Deus nos dá, os olhos que são limpos no sangue do Cordeiro, os olhos que são lavados no sangue do Cordeiro. E esses olhos, eles olham para a vida de uma perspectiva diferente, eles olham para a vida com um objetivo diferente, eles olham para a vida com um propósito diferente, eles olham para a vida e estão dispostos a se sacrificar pela mensagem que eles receberam, porque essa mensagem é eterna, essa mensagem é poderosa, essa mensagem limpa o coração, limpa a alma, limpa as atitudes, limpa o falar, limpa o agir. Esse livro, essa mensagem, este evangelho, ele serve para a transformação do homem, e todo aquele que crê, que ouve essa palavra, é transformada pelo poder do evangelho. Amém, igreja? Eu gosto desse livro, eu amo esse livro. E quando eu termino de assistir o filme, eu falo, Senhor, por que eu não tenho essa memória de gravar o teu livro todo na minha vida? De esconder a tua palavra no meu coração para não pecar mais contra ti? De se encher na tua palavra dia após dia e experimentar dessa graça maravilhosa do Senhor? Mas você que está lutando com pecados que você não tem conseguido vencer, eu quero te dizer, Deus, Ele quer te curar. Ele pode te curar. Tudo começa pelo arrependimento, pela confissão do seu pecado. Mas não é você chegar lá na frente de joelho e falar assim, Deus, perdoa o meu pecado. Não, dá o nome do seu pecado. Dá o nome do seu pecado. Deus, perdoa pela vida de pornografia, pela vida de mentira, porque eu te roubo nos dízimos e nas ofertas, pela maledicência, pelo rancor que eu tenho na minha vida, que eu não perdoo o meu irmão que está no lado. E olha o que ele diz aqui mais à frente. Verso 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, que sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Agora o verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem
que nenhum assassino tenha vida eterna em si mesmo. Quem odeia o outro, essas coisas não podem estar no nosso coração. Ódio do outro não pode estar no nosso coração. Quem não ama permanece na morte. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Dá para você entender, queridos irmãos? O Evangelho, ele nos leva a uma encruzilhada da vida. Há uma decisão de andar com Deus ou continuar vivendo uma vida sem Deus. Uma vida que nos leva a uma perdição nessa vida e para a eternidade. Por isso que a minha missão, domingo após domingo, é tentar que de alguma forma o seu coração se volte a Deus, se quebrante diante de Deus, que busque ao Senhor, que se encha do Espírito, que você tenha amor por essa palavra, que você tenha desejo de viver essa palavra, que você tenha a cada dia esse desejo de tentar ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Que você possa encher a sua boca e dizer assim: a palavra que eu recebi, eu não abro mão. A palavra que eu recebi é para toda a minha vida. A palavra que eu recebi, ela é poderosa. A palavra que eu recebi me transformou, me libertou, me curou, me transportou das trevas para a luz, me resgatou de um mundo vazio, solitário, angustiante, destruidor, e me colocou no reino de Deus. É a essa palavra que todos os dias eu e você, ao abrir os nossos olhos, nós precisamos dizer: Senhor, que seja menos eu e mais de Ti. Que seja mais a Tua palavra em mim. Que seja mais o jorrar do Teu amor em mim e através de mim. Que seja mais, Senhor, eu mais parecido com Cristo e menos o Carlos, mas mais Jesus, todos os dias, todos os instantes. E quando cairmos, aí o inimigo vem, pastor, vem nos assolando, mas o importante, querido irmão, é cair e se arrepender, cair e não ficar ali, e melhorar. Como que a gente vai melhorar? Busque melhorar 1%, está difícil 1%, então 0,5%, busca melhorar 1 ponto a mais, busca melhorar, orar um pouco mais, ler um pouco mais da palavra, servir um pouco mais a Deus, busque, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então busque o Senhor, Ele vai derramar sobre você a graça, Ele vai derramar sobre você do amor dEle, do poder dEle, e essa igreja será a igreja Betesda. Lembra o que era Betesda? Era um lago onde o povo vinha, porque acreditava-se que aquelas águas curavam pessoas. E Jesus chega ali naquele lago de Betesda, tem aquela multidão, mas Jesus olha para uma pessoa, um paralítico, um aleijado desde a nascença, e ele estava ali, e ele fala assim: o que aconteceu com você? Eu estou aqui há 20 anos, mas eu não consigo entrar nas águas, ninguém me ajuda. O lugar que era para ser Betesda, o lugar da misericórdia, era o lugar do farisaísmo, era o lugar do legalismo, era o lugar das pessoas que só pensavam em si mesmas, e isso é que a religião faz. A religião coloca as pessoas no egoísmo.
A religião coloca as pessoas para achar assim: eu sou melhor do que você. Mas Jesus, o Rei dos Reis, passou ali em Betesda. E ele olhou para aquele homem e perguntou para ele: e o que você quer? Eu quero ser curado. E Jesus o pegou pela mão. E Jesus o levantou. E ele foi curado. E a igreja é isso. A igreja é o lugar aonde a gente estende a mão para segurar a sua mão, te ajudar a levantar e a gente continuar de mãos dadas até que Cristo Jesus volte. Se a gente tropeçar e cair, você pode ter certeza que aqui vai ter alguém que vai continuar ainda de joelhos para te ajudar a você se levantar e você se reconstruir sua vida, reconstruir sua família, reconstruir seus pensamentos, reconstruir os seus desejos. Vai te ajudar a você vencer as suas compulsões, a você vencer as suas dificuldades, mas você não vai desistir da sua família, você não vai desistir de você, você não vai desistir do teu próximo, você não vai desistir dos teus irmãos, porque aqui é Betesda. Jesus vem, nos pega pelas mãos e nos levanta para sermos curados e sermos conhecidos filhos de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Em que você precisa hoje da cura do Senhor? Em que você precisa hoje ser liberto pelo Senhor e ser transformado por Deus e experimentar da graça do Senhor? Não se esqueça, você é filho de Deus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. E Ele te deu o Espírito para você viver na presença dEle e viver para a glória dEle e viver dia após dia no Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, que a Tua palavra continue ecoando em nós e que nós, ó Deus, continuemos a viver na Tua presença, como verdadeiros filhos, verdadeiros discípulos do Senhor. Eu rogo, ó Deus, por aqueles que estão vivendo lutas, ó Deus, internas, lutas em suas casas, lutas, ó Deus, até mesmo inconscientes. Eu rogo a Ti, Santo Espírito, vem nos limpar, vem nos purificar, vem fortalecer a fé, vem derramar dessa Tua paz sublime, vem produzir a verdadeira alegria da salvação, vem nos transformar, Senhor, vem nos transformar, vem nos libertar, vem nos curar, ó Deus, desse caminho, às vezes tortuosos, de coisas que vivemos, de coisas que atravessamos. O Senhor tem poder para nos salvar, o Senhor tem poder para nos libertar, o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem poder de criar uma nova natureza em nós, de criar e mudar, ó Deus, assim como o Senhor transformou Saulo, o assassino de crentes, em Paulo, o pregador dos gentios. Que o Senhor venha com Teu Espírito sobre nós e venha nos transformar. E venha nos transformar a cada dia mais em conformidade ao Teu Filho Cristo Jesus. E que nós, ó Deus, tenhamos sempre esse desejo. Amanhã, ó Deus, quando abrimos nossos olhos, que o nosso desejo seja viver como Teu Filho viveu. E depois de amanhã, ó Deus, quando abrimos os nossos olhos pela manhã, nós possamos, ó Deus, dizer: Senhor, foi bom e eu quero mais, Senhor, eu quero mais da Tua santidade, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu poder. E que a cada dia, ó Deus, cresça o Senhor e diminua-nos.
cresça do Teu Espírito em nós, e nós venhamos a nos diminuir. Que seja mais a Tua vontade e menos o nosso desejo. Que seja mais o Teu querer e menos as nossas compulsões, e menos os nossos querer, o nosso andar, o nosso agir, o nosso desejo, mas mais da Tua vontade, ó Pai, mais do Teu querer, porque esta é a vida que o Senhor preparou para nós, a vida eterna, a vida de salvação, a vida de cura, a vida de libertação. Ó Deus, eu oro, Deus, por aqueles que têm lutas há anos, ó Pai, lutas, ó Pai, que são às vezes tão difíceis, Senhor. O Senhor tem poder, o Senhor pode curar, Senhor, e eu rogo, Senhor, que o Senhor venha nos curar, venha nos encher, venha nos transformar, venha nos libertar, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quer experimentar esse novo de Deus, fica comigo na presença de Deus, fique em pé. Vamos orar ao Senhor, continuar em oração. O Senhor está aqui. E o Senhor, Ele está passando aqui hoje. Ele está passando para nos tornar conformes a Jesus Cristo. Faz essa oração no seu coração. De todo o teu coração. Senhor, eu quero mais de Cristo. Que esse seja o desejo da tua alma, que esse seja o desejo do teu coração, que essa seja a nossa vida daqui para frente, viver para Deus, para a glória de Deus, com o Espírito do Senhor, todos os dias de nossas vidas. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor, ó Deus, se derrame sobre nós com a Tua glória bendita. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor incondicional. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, nos ajude. Que em meio às adversidades, a nossa fé cresça. Que em meio às tentações, a nossa sede e a nossa fome pelo Senhor aumente. Que o Senhor envie sempre os teus anjos em nosso socorro. Nos dias, ó Deus, que a tristeza vier sobre nós, que o teu Espírito Santo venha como um bálsamo, Senhor. Um bálsamo, Senhor, um bálsamo renovador sobre nós, um bálsamo renovador da Tua graça sobre nós. Que nos dias, ó Deus, do deserto e da solidão, nós saibamos que o Senhor está nos carregando, está nos sustentando, que o Senhor dá ordem até aos seus anjos para que eles venham nos guardar. Que no dia das trevas, Senhor, resplandeça a Tua luz. Que no dia, ó Deus, da angústia, que vem, ó Deus, do bálsamo do Teu amor em nossas vidas. E que a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua graça nos acompanhem todos os dias, em nome de Jesus. Amém.